Olá, sejam bem-vindos ao canal Hipnoetos. Estou aqui com a nutricionista e amiga Ana Maria Murbá. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Nando? Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente vai falar hoje sobre impactos da alimentação na sua mente. Como a sua alimentação interfere na sua mente. Será que interfere mesmo, Ana? E não é que interfere, Nando? Vamos ver depois da vinheta. Se apresenta para eles, fala quem é você, qual é o seu trabalho. Como o Nando falou, eu sou nutricionista de formação, tenho pós-graduação em Medicina Integrativa e Avaliação Metabólica e Nutricional. A Ana é responsável por todo o emagrecimento que eu fiz. Todos vocês que me conheceram antes do YouTube sabem quanto eu perdi de tamanho, de peso e tudo. E é tudo responsabilidade da Ana e da hipnose. Ana, conta pra gente, você estava me falando de forma muito interessante sobre como a nossa alimentação tem uma conexão direta com os nossos sentimentos. Como é que isso funciona? A gente tem uma ligação muito forte, talvez alguns de vocês já ouviram isso antes, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Não sei se isso é familiar para alguns, mas é bem isso mesmo. Por quê? Da mesma forma com que a gente tem a nossa impressão digital, a gente tem a nossa microbiota intestinal. E o que é isso? São as colônias de bactérias, os tipos de bactérias que a gente tem e coloniza no nosso intestino. E cada um de nós, dependendo do nosso estilo de vida, atividade física, do tipo de alimentação, vai colonizar um tipo de bactéria. Essas bactérias meio que dominam o nosso organismo. Eu brinco que a gente é liderado por essa bicharada maluca que tem no nosso intestino. O nosso intestino, ele é ligado com o nosso cérebro através de nervos específicos. As células dele são ligadas umas pelas outras, de uma forma bem grudadinha. E isso é muito importante. Por quê? O nosso intestino é a nossa barreira protetora. 80% do nosso sistema imunológico fica dentro desse intestino. E quando a gente tem uma alimentação saudável, cheia de frutas, legumes, vegetais, com uma hidratação bacana, essa barreira intestinal fica intacta. Quando, no entanto, a nossa alimentação é mais inflamatória, com muitas frituras, com muitas gorduras consideradas ruins, gorduras trans, hidrogenadas, muito açúcar, essa barreira intestinal, ela acaba abrindo umas fendas. E essas fendas causam uma fermentação absurda ali. Essa fermentação manda sinais para o nosso sistema nervoso central de desequilíbrios. Então o que você está falando é o seguinte. O fato de a gente cuidar bem ou mal da nossa flora intestinal faz com que de alguma forma o nosso sistema nervoso se ocupe mais daquilo? Ou é como se ele recebesse realmente sensações de desprazer ou de desconforto? Com essa barreira intestinal ela sendo intacta, a gente tem mais proteção contra essas bactérias ruins. Certo. E o nosso sistema imunológico fica mais intacto. A sinalização que isso manda para o seu corpo é uma sinalização de harmonia, de diminuição de inflamação. A inflamação no nosso corpo, a longo prazo, inflamação crônica, é o que faz a gente mandar sinalizações para o cérebro de alteração de humor, por exemplo. Porque é isso que eu ia perguntar. Existe uma mudança de humor causada por essas bactérias a partir da perspectiva de que o organismo se sente menos inflamado. É isso que você está falando? Exatamente. Tá? E o quanto isso é fisiológico, o quanto isso é uma percepção dos indivíduos. O que eu quero dizer? A gente passa a vida inteira escutando que comer tal coisa é mais saudável. E até eventualmente não é. Eventualmente tem algumas coisas que não são muito saudáveis. Mas você tinha falado que realmente muda a nossa percepção do ambiente e de como a gente se sente. Mas o quanto isso é sugestão direta, o quanto isso é realmente física, o nosso organismo reagindo? Eu vejo muito isso na clínica com os meus pacientes. A partir do momento que a gente regula a nossa microbiota intestinal, ou seja, a gente muda o tipo de bactéria que a gente coloniza no nosso intestino, a gente diminui essa inflamação, então a gente tira as bactérias ruins, coloca as bactérias boas, e isso vai diminuindo nossa inflamação, vai fortalecendo o nosso sistema imunológico por fortalecer essa barreira protetora intestinal. Quando a gente tem desequilíbrios de emoção, a gente se sente um pouco mais tristes ou melancólicos, ou você come alguma coisa e não se sente muito bem, ou nada te satisfaz.
come muito doce, sempre procurando aquele momento de satisfação que nunca vem. Isso pode acontecer porque o seu centro de saciedade de fome no seu sistema nervoso central está desequilibrado. Entendi. Então é fisiológico, porque de fato, para você se sentir mais saciado, quando você tem um desequilíbrio nesse sistema, você tem que comer mais para se sentir saciado, e isso é regulado. E de forma mais objetiva, você conseguiria dizer assim, 3 hábitos que a gente normalmente poderia ter ou deixar de ter, que ajudariam a gente a ter uma emoção mais equilibrada e ter um maior controle das nossas emoções? Claro! A primeira seria a gente incluir uma alimentação mais natural possível, que é descascar mais e desembalar menos. Então, quanto mais natural a sua alimentação, melhor. Frutas, legumes, vegetais que são muito ricas em fibras, essas fibras vão ajudar a colonizar com as bactérias boas no intestino. A segunda dica é diminuir os alimentos que são mais inflamatórios. Então, as gorduras consideradas ruins, entre aspas, então frituras, gorduras hidrogenadas, margarina, pastel, torresmo, tudo que é muito mais fritura de imersão. Você falou as frituras consideradas ruins. Existem frituras boas? Não existem. Não frituras existem. Boas. Tá. Acho que você falou então gorduras boas. Existem o gorduras boas. O que são gorduras boas? Gorduras boas são as gorduras naturais que já são presentes nos alimentos. Então, por exemplo, abacate, coco. Então existem gorduras boas sim. Mas essas de imersão são bem ruins e devem ser evitadas. E a terceira dica, gente, hidratação. Hidrate-se. Todas as reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo, a gente precisa de água para elas serem transportadas através do nosso organismo. Quando a água não vem de fora, a gente arranja a água de dentro. Então a gente acaba puxando a água das fezes. Por isso que constipa quando as pessoas não tomam água. Essas são as 3 dicas. Ana, muito obrigado por você ter participado. Quero que você se apresente, coloque suas mídias sociais, como podem ter mais informações sobre você, seu trabalho e sobre como eles podem ter uma alimentação mais saudável e mais plena para a vida deles. Ótimo, então vocês podem me achar no @ammourbach. Lá no Instagram eu divulgo várias dicas de alimentação, tudo que vocês tiverem dicas podem me perguntando também e a gente vai conversando sempre. Então tá bem. Muito obrigado pela sua participação. Nando. Obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até mais. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais.